Contentamento e ação. Esse é o terceiro dessa pequena série de vídeos sobre contentamento. E se você ainda não viu os outros dois, eu te aconselho a ver primeiro os outros dois, para depois a gente entrar nesse. No primeiro dos vídeos, nós conceituamos contentamento como sendo essa capacidade de desfrutar do contato com o momento presente, com abertura e significado. E nós enquadramos isso como sendo uma bênção de Deus, usando aquele texto do Eclesiastes que diz que Deus não apenas nos dá riquezas e bens ou um trabalho para fazer, mas Ele também nos capacita a desfrutar desse trabalho ou dessa riqueza e desses bens que Ele nos deu. Ou seja, são duas coisas separadas. Uma coisa é você ter a condição de trabalhar ou ter as riquezas e bens, e a outra é um presente de Deus, que é a nossa capacidade de estar contentes com isso, ou seja, de desfrutar disso. Uma capacidade cada dia mais difícil de ser encontrada nesse mundo que nós vivemos em 2020. O segundo vídeo nós fomos um pouquinho mais fundo e nós falamos um pouco sobre contentamento e segurança, e nós pensamos um pouco sobre o quanto que nós só podemos estar contentes ou desfrutar da experiência de contentamento quando nós depositamos a nossa segurança em Deus, no lugar certo em que há estabilidade, em um Deus em que não há sombra de variação ou mudança. Nesse terceiro vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre contentamento e ação. Ou seja, nós falamos também o quanto que contentamento tem sido erroneamente associado à passividade. É como se contentar-se fosse ficar parado, é como se contentar-se fosse uma morte em vida. E eu estou tentando mostrar um outro lado disso, de que contentamento é preparação para a ação. E a ação aqui é diferente de reação. Em grande medida, nós reagimos. Nós estamos no piloto automático. Nós acordamos, nós nos preparamos para o trabalho, nós vamos para o trabalho e a gente faz aquilo que é demandado, e nós temos aparelhos eletrônicos, nós temos celulares, computador, e eles nos demandam o tempo todo. Então, mesmo que você não tenha um chefe ali parado dizendo faça tal coisa ou faça aquela outra coisa, boa parte de nós tem chefes, no plural, que são diluídos nas demandas que nós temos, tanto por um celular quanto por um computador, quanto nas demandas que nós estabelecemos para nós mesmos, dizendo que precisamos disso para garantir a nossa segurança e a nossa estabilidade. E no meio disso, nós reagimos e reagimos e reagimos. Sabe aquela experiência em que você chega em um determinado momento do ano e você diz, mas passou tão rápido. Meu Deus, o ano assim tá voando. E essa experiência, às vezes, diz respeito ao fato de que nós estávamos o tempo todo no piloto automático. E essa experiência do piloto automático ou de reação é uma experiência que frequentemente nos descola do momento presente. Quando nós estamos reagindo, nós comemos, mas não percebemos a comida. Quando nós reagimos, nós estamos respondendo ao que as pessoas falam conosco, mas nós não desfrutamos da experiência de estar com essas pessoas. Quando nós reagimos, nós corremos no trabalho, mas nós não temos contato com o significado que aquele trabalho tem para nós e para a diferença que nós podemos fazer no mundo. Então, há uma diferença entre essa reação e o que nós vamos considerar como uma ação. E a ação aqui, eu estou falando no sentido deliberativo da ação, ou seja, aquele agir no mundo, aquela atitude que depende de uma reflexão sobre qual o sentido daquilo que nós estamos fazendo. Mas é bem difícil nós fazermos isso em condições normais de temperatura e pressão. E é por esse motivo que, embora todos nós tenhamos uma tristeza quando nós pensamos nessa pandemia, ao mesmo tempo ela trouxe alguns elementos que nos fizeram hesitar. E hesitar é uma bênção. Tu não imagina o quanto que a hesitação pode ser um presente de Deus, o quanto que a hesitação, parar e refletir sobre por que eu estou aqui e para onde eu devo ir, pode ser uma grande bênção de Deus. Alguns de nós foram parados pela pandemia. Alguns de nós estiveram numa situação em que disseram de si mesmos, eu estou paralisado por essa pandemia. Eu gostaria de tentar te dar um novo significado para isso. Não de paralisado, mas daquele momento em que você hesita. Você já notou que no Novo Testamento tem alguns momentos em que Jesus se retira e ele passa dias no deserto? Já notou em que na Bíblia toda existem diversos momentos em que homens de Deus, mulheres de Deus se retiram
para que eles possam parar aquele fluxo constante de ação e eles possam refletir sobre o que é que Deus está me ensinando aqui e para o que Deus está me chamando? Pois bem, esse é o momento de hesitação. E o momento de hesitação, ele é um momento de desfrutar no momento presente da companhia de Deus para dar um significado para a nossa jornada. Isso é ação. Reagir é apenas sobreviver. Agir é ter vida. Quando você separa um momento para a oração e você pode estar em contato com Deus, às vezes falando, às vezes em silêncio, você pode desfrutar com abertura e significado dessa experiência com Deus. E a partir dessa experiência de contentamento, pensar o que de fato importa. Deixa eu te dar um bom exemplo disso. Você já parou para pensar que às vezes só nas férias é que você pode ressignificar a sua ordem de prioridades? Já parou para notar que só naquele momento em que você para, ou seja, sai do fluxo contínuo, você cessa a reação e começa a agir, ou seja, você para e está em um lugar outro que é tipicamente fora da sua realidade habitual, e lá você começa a pensar, por que eu estou correndo tanto? Eu não estou mais encontrando o sentido na minha correria. E eu gostaria não de ter uma correria, mas uma carreira. E uma carreira que ao final dela eu possa ter a convicção de que eu guardei a minha fé, ou seja, a minha confiança em Deus, e eu concluí essa carreira. Mas é nesse momento de hesitação em que você desfruta de um momento com a sua família, desfruta de um ambiente diferente, em que você está contente que você pode ressignificar a sua jornada. Pois bem, sem contentamento não há ação, há só reação. Sem hesitação, sem parar, eu não consigo desfrutar do momento presente. Então eu gostaria de te convidar para pensar na experiência de contentamento como sendo uma experiência que depende de uma ação deliberativa sua, de uma decisão sua de parar, de hesitar. Começar a observar as coisas que estão ao seu redor e começar a ouvir Deus. Eu sei que muitos de nós dizem que oram o dia inteiro. Você pergunta aí como é que está a sua vida de oração. A pessoa diz, eu tenho orado, eu vou para o trabalho orando, eu converso com Deus no meio do caminho e eu entendo. Mas lembra que Jesus é o nosso modelo maior. E Jesus se retirava para orar. E ele desfrutava de um tempo com Deus. É interessante que às vezes quando a gente encontra um momento especial nosso, a gente tem aquela reação que Pedro teve. Senhor, bom é estarmos aqui, vamos montar uma casa, vamos ficar aqui. Não, não é isso. O momento de hesitação não é o momento perene. Mas o momento de hesitação é aquele momento em que você desfruta da sua experiência com Deus a tal ponto em que você consegue ressignificar a sua trajetória. Contentamento, então, é condição para a ação. Sabe aquilo que te disseram? Que contentar-se é fraqueza, contentar-se é passividade. Passividade é quando você apenas reage. Nós estamos falando que nós que entendemos uma perspectiva cristã, uma cosmovisão cristã do mundo, sabemos que nós estamos aqui em uma missão. E em meio a essa missão, nós precisamos ter contentamento. Nós precisamos desfrutar daquilo que Deus tem nos mostrado e que tem nos permitido experienciar, para assim iniciar uma ação, e uma ação com significado, uma ação comprometida com aquilo que Deus tem preparado para nós. A minha oração é que esses 3 vídeos possam te ajudar a compreender um pouco mais o significado do contentamento na perspectiva bíblica e que essa dádiva, esse presente te seja dado. Que além do seu trabalho e do seu sustento, Deus possa te dar a capacidade de desfrutar dessas experiências que Ele tem te permitido. Que assim seja para você, que assim seja para mim.